Esta é a aula 5 da disciplina Sociologia Geral. Nesta aula, trabalharemos alguns conceitos desenvolvidos por Karl Marx. O livro base, o texto base para esta aula é o livro Um Toque de Clássicos. Estudaremos da página 25 à página 59. O contexto em que Marx escreveu suas ideias sobre a sociedade capitalista foi o final do século XIX. E essas ideias se espalharam rapidamente por países da Europa Ocidental, como Inglaterra, Bélgica, Holanda, França e Alemanha, que eram países que estavam vivendo o desenvolvimento industrial. Marx foi filósofo, sociólogo, jornalista e revolucionário. Viveu de 1818 a 1883. Algumas de suas principais obras foram O Capital e o Manifesto Comunista, que ele escreveu em parceria com Friedrich Engels. Juntos eles escreveram alguns livros. Entre o final do século XIX, então, e o início do século XX, as ideias de Marx se espalharam por países da Europa Ocidental, né? Países como Inglaterra, que fica no Reino Unido, né? A França, a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, mas a influência de Marx se espalhou também, chegou até a Rússia, né? Que inclusive vai ser o primeiro país do mundo a se tornar realmente socialista através da Revolução do Proletariado. Veremos isso mais adiante. Marx foi um crítico da sociedade capitalista do final do século XIX. O filme Dimes, Um Grito de Justiça, retrata um contexto social muito semelhante ao vivenciado por Marx. O enredo se passa na Bélgica, em uma cidade industrial do final do século XIX. Muitas outras cidades de diferentes países europeus vivenciavam as mesmas circunstâncias retratadas no filme. A sociedade era dividida em classes sociais representadas pela burguesia e pelo proletariado. A burguesia como a classe dominante e o proletariado como a classe dominada. Esses termos, classe dominante e classe dominada, são empregados por Marx em suas obras. A classe burguesa era dividida entre diferentes segmentos de uma elite industrial, comercial e política, que por sua vez se subdividia entre uma burguesia formada por elites e uma burguesia formada por camadas médias. No filme percebemos que das elites faziam parte os políticos, o alto clero, que eram os altos representantes da igreja, como o Papa, os cardeais, a burguesia industrial e financeira, como os banqueiros. Ainda fazia parte da elite uma parte da nobreza europeia. As camadas médias eram formadas por pequenos e médios comerciantes que faziam parte da burguesia comercial. No filme, é possível ver, por exemplo, o dono da gráfica, que era irmão do padre Dimes. Ele não pertencia às elites, ele pertencia às camadas médias. Essas pessoas que pertenciam às camadas médias eram comerciantes de diferentes ramos, como o dono do bar, o alfaiate, o artesão, o dono da gráfica, o ferreiro, padeiros, professores e outros profissionais. O proletariado, formado pela classe operária, fazia parte das camadas populares. Até mesmo os empregados com cargo de chefia na fábrica, como era o caso do capataz que aparece no filme, faziam parte das camadas populares. Os desempregados também. Muito bem, estudaremos então um pouco sobre o modo de vida e as condições de existência do proletariado. As condições de existência eram precárias. Viviam em bairros miseráveis e superpovoados, as moradias não tinham saneamento básico, as casas não tinham banheiro e nem água potável encanada, o esgoto corria pelas ruas a céu aberto. Havia muita proliferação de doenças, muitos ratos, muitas epidemias que levavam à morte. Famílias com muitos filhos viviam em casebres pequenos, pouco ventilados, pouco iluminados e pouco aquecidos. Faltava comida, roupa, carvão para o aquecimento das casas no inverno.
Altas taxas de mortalidade, havia altas taxas de mortalidade, altas taxas de natalidade também, altas taxas de analfabetismo. Então, nasciam muitas crianças, mas também morriam muitas crianças. A expectativa de vida das pessoas naquela época era muito baixa, em alguns lugares menos de 40 anos. Muitas mortes provocadas por falta de alimento, falta de saneamento básico e proliferação de doenças. Bom, as condições de trabalho do proletariado também eram muito difíceis. Os operários não tinham direitos trabalhistas, como férias, um dia na semana para descanso, ou 13º salário, aposentadoria, indenização em caso de acidente, licença maternidade, licença saúde, nada disso. Os operários recebiam salários miseráveis por muitas horas de trabalho. Eram longas jornadas diárias de trabalho, muitas vezes trabalhavam mais de 12 horas por dia. Havia muita exploração também de trabalho infantil. Nessa imagem, por exemplo, vemos as crianças tirando pedaços de algodão, né, da parte de baixo da máquina, que um adulto não conseguia entrar, mas uma criança conseguia, e isso também acarretava muitos acidentes de trabalho. Vocês viram no filme que as crianças ficavam morrendo de sono, porque trabalhavam à noite ou trabalhavam muitas horas por dia. Havia também a exploração de trabalho feminino, e não somente a exploração de trabalho, mas também o assédio moral e assédio sexual no trabalho. Havia também demissão em massa da mão de obra masculina. Os homens sofriam demissão por qualquer situação, não só homens, mulheres, crianças também, todos sofriam demissão por qualquer situação que os impedisse de trabalhar ou pelo menor capricho dos donos da fábrica ou do capataz. As pessoas trabalhavam em ambientes insalubres e perigosos. Um ambiente insalubre é um ambiente que faz mal para a saúde. As fábricas eram pouco ventiladas e você não esquece que a máquina, né, que movia era a máquina a vapor, então soltava fuligem, soltava vapor no ar. Havia muitos acidentes. Aqui nessa imagem nós vemos pessoas mutiladas, jovens, meninos, crianças, né? Havia muitos episódios de acidente de trabalho que deixavam operários mutilados ou mortos. Nesse caso, eles perdiam o emprego. Vamos dar uma pausa aqui e gravaremos então o próximo vídeo em continuação a esta aula.